Ciao ragazzi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mariana Silos, eu sou co-hunting de moda na Itália e esse é o vídeo com as tendências de primavera-verão 2021 apresentadas na Europa, parte 2. Vamos lá? Então, no vídeo da semana passada eu comentei com vocês sobre os comportamentos da temporada, o que é que 2021 traz aí pra gente, para vocês ficarem bem livres e entenderem bastante o que é que tá acontecendo para criarem à vontade. Também dei sugestões de temas para vocês trabalharem aí nas coleções de vocês e falei das 5 tendências de modelagem para vocês se inspirarem. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre as tendências de tecido, aplicações, cores e estampas. Vamos lá? Vamos começar com os tecidos e a primeira tendência são as transparências. A transparência, ela veio em vestido, ela veio em blusa, ela veio em capas, ela veio de várias formas e esse tecido ele traz frescor, ele traz não sei, essa coisa de verão mesmo, de deixar o corpo à mostra, de estar livres. Então, nessa temporada, tiveram muito tecidos transparentes. Aqui vocês vão ter alguns exemplos e vocês podem investir bastante nessa peça aí na coleção de vocês. A segunda tendência são os tecidos com brilhos e vieram todos os tipos de brilho aí, hein, gente? Não tem um tecido específico. Falaram de paetê, falaram, né? Eles trouxeram paetê, trouxeram tecidos com lurex e tecidos holográficos. Foi muito legal e se vocês quiserem um desfile aí como referência para se inspirar, basta olhar o desfile da Isabel Marant, que foi assim maravilhoso, com os tecidos bem brilhosos e bem interessantes aí para a coleção. A terceira tendência de tecido foram os jeans. Os jeans eles vieram com poucas lavagens, ele veio ou no seu modelo mais cru ou em uma cor mais azul índigo, sabe? Ele veio de uma forma mais lisa ou com alguns trabalhos nas barras, né? Mas de modo geral o jeans ele veio um pouco minimalista, como vocês podem visualizar nas fotos, e aí fica bem a dica para quem trabalha com jeans. A quarta tendência de tecido são os tricôs. Quase todos os desfiles tiveram pelo menos uma peça de tricô e ele traz o conforto. Nada mais interessante do que observar como os tricôs fizeram parte no dia a dia das pessoas durante a quarentena. Uma peça confortável, uma peça que traz o conforto térmico, sensorial, da textura, do toque, enfim, o tricô ele é importante para vários níveis. Então ele veio aí de várias formas, como vocês podem observar na foto, e ele vai ser uma grande tendência que já está sendo usada, tá bom? Fiquem aí a inspiração. E para terminar as tendências de tecido, a gente vai falar sobre os artesanais. Se tem outra tendência muito forte, talvez uma das principais, são os trabalhos manuais, trazer o crochê, a renda e todos esses tecidos que tragam de alguma forma o manufaturado para a gente lembrar que a vida é simples, para a gente lembrar a origem da moda, para a gente lembrar que roupas elas vão muito mais além, né, da industrialização massificada e de que a peça artesanal ela tem muito valor. Então o tecido artesanal ele vem para nos lembrar isso, mas vem também para a gente valorizar a questão do tempo, né? Quando é que as pessoas bordavam, faziam um crochê? Quando é que as pessoas elas faziam trabalhos manuais? Quando o tempo ele era um pouco mais devagar em relação a hoje. Ter essa valorização do tempo, do trabalho, do presente, da simplicidade, tá tudo isso dentro dessa tendência. Então os tecidos mais artesanais, e aqui eu falo muito do crochê principalmente, mas também as rendas vão estar em alta para essa temporada, tá bom? Agora vamos falar sobre as tendências das cores. Eu lancei o vídeo com as 5 cores tendências para 2021, que vocês podem dar uma olhadinha, que elas são as cores principais da estação. E aqui eu vou mencionar algumas e repetir uma que eu já mencionei naquele vídeo. Uma delas é o amarelo, e lá eu menciono sobre aquele amarelo
manteiga, que veio muito presente nas passarelas, mas também teve um toque de amarelo um pouquinho mais forte, como vocês podem observar nas fotos. Então vocês podem trabalhar com essas tonalidades entre um manteiga mais clarinho, mas que traz bastante frescor para a estação, e um pouquinho para os mais vibrantes. O tom de azul vem para nos trazer a liberdade, lembrar um céu azul. Ele veio muito no tom céu, mas ele também foi trabalhado com esse tom mais escuro, passando por essas nuances. Mas o azul ele foi muito trabalhado nas coleções sozinhos, em peças monocromáticas, em peças avulsas, mas combinados com o amarelo, por exemplo, com o lilás, trazendo blocos de cores bem inusitados e bem legais para dar um charme aí para a coleção de vocês. Outra tendência de cor muito forte é o branco. O branco dominou as passarelas. Foi look total branco em várias peças monocromáticos, vestidos, blazer, jaqueta, saias, enfim. O branco ele esteve muito presente e obviamente também trabalhado com toques de outras cores. Mas o branco ele traz essa perspectiva de vamos começar uma nova moda para nossa era, e ele esteve muito presente em todas as coleções apresentadas na passarela. No vídeo do ano passado, em que eu mencionei sobre as 5 cores tendências de 2021, eu falei sobre o cinza. E nessa passarela o cinza ele estava muito presente. É uma tonalidade inusitada, né? Poucas vezes a gente fala sobre o cinza, mas ele estava ali presente, trazendo elegância, trazendo uma nova visão para a moda, um novo modo de criar peças. E ficou maravilhoso. Aqui vocês vão ter o exemplo nas fotos, mas o cinza ficou bem forte, bem marcante, estava bem presente em quase todas as coleções também. Então, uma grande tendência de cor para 2021 é o tom cinza. E para finalizar as tendências de cores, eu vou mencionar o rosa. Eu falei do Orchid Flower, falei muito o porquê do Orchid Flower, e nessa temporada de desfiles não foi diferente. O rosa esteve bastante presente e ele traz essa esperança, né, esse escapismo, essa vontade de fazer diferente, de ter a nossa vida de volta. O rosa ele é muito forte, ele tem muito simbolismo e ele foi bem marcante nas passarelas, trouxe pontos de luz bem importantes para as peças, e vocês não podem deixar de trabalhar o rosa na coleção de vocês, tá bom? Vocês podem trabalhar tanto com uma cor um pouquinho mais clara, mas o principal aqui são esses tons mais fortes, sabe? Que eles chamam as pessoas, eles têm esse tom determinado de que ele veio para fazer mudanças, para ficar mesmo, tá bom? Então essas são as tendências de cores. Agora vamos falar sobre as tendências de estampas, e a primeira tendência são os quadriculados. Eu tive a impressão de que esse quadriculado veio para representar, né, a nossa sensação de estar presos em jaulas, né, enjaulados. Foi muita sensação que me trouxe, e eu vi, não foi em um, e nem foi em 2, e nem em 3 desfiles, foram em alguns desfiles com as fotos, vocês vão poder visualizar aqui do lado. Ele veio em quadriculados grandes, como trouxe a Dolce & Gabbana, mas também em coloridos, como foi o que a Armani apresentou. Então vocês podem trabalhar, se vocês desejarem, obviamente, esses quadriculados, representando mesmo essa sensação que a gente sentiu de ficar dentro de casa, preso, sem poder ter a liberdade de ir e vir, de fazer aquilo que a gente estava acostumado. Outra tendência muito forte de estampa são os florais. E esses florais, eles vieram de várias formas. Vieram um floral branco com fundo preto, os florais bem chamativos, como foi o caso do Valentino, que trouxe peças maravilhosas. Então os florais eles vão passando desde aquele floral campestre, que eu vou trazer separadinho aqui nas imagens para vocês, nos florais mais gráficos, como nos florais mais óbvios, como esse do Valentino que eu mencionei. O importante é saber que os florais, eles estão presentes na coleção, eles trazem essa questão da vida, da sensibilidade, das emoções, e fica para vocês
mais uma referência de estampa. A terceira tendência de estampa é o hip folk, muito inspirado no desfile da Dior, que trabalhou os conceitos de vários países ao mesmo tempo. Ela trouxe um pouquinho do Marrocos, ela trouxe um pouquinho do Japão, ela trouxe um pouquinho da Índia, ela trabalhou tudo junto misturado, sabe esse conceito? E ela trouxe muito essas estampas mais hip folks, com arabescos, em tonalidades mais amareladas, terrosos. Uma tendência bem interessante que pode dar um ar muito gostoso aí para coleções de vocês. Então, se vocês querem uma referência de desfile para se basearem nessa tendência de estampa, é só olhar o da Dior, que foi muito bonito, por sinal. E para finalizar as tendências de estampas, não pode faltar os recortes. Eu achei muito interessante falar sobre essa tendência por aqui, primeiro porque ela esteve presente em muitas passarelas, mas no desfile da Dolce & Gabbana é o principal. E segundo, pelo momento em que o Brasil está passando com as faltas de tecidos, né? Então, muitas fábricas estão encontrando nos recortes, nos trabalhos de moldar, né, trabalhar com vários tecidos e de estoques, a opção para ter uma coleção aí para 2021. Então eu achei muito importante trazer esse tema e essa tendência para vocês também ficarem bem confiantes que as passarelas estão de acordo com as situações econômicas aí do mundo. E para finalizar, vamos falar das aplicações. De modo geral, essa não foi uma temporada com muitas aplicações. Tiveram algumas pontuais que eu trouxe sim aqui, mas de modo geral é uma temporada um pouco mais simples, trabalhadas nas modelagens amplas, confortáveis, alongadas, nas cores, nas estampas e um pouquinho sim na parte das aplicações. E a primeira tendência são as aplicações de pelos, de plumagens, dando essa sensação de almofadas, de conforto e também um pouco de liberdade, que a gente, né, fica livre. A segunda tendência de aplicação são os bordados. Pode ser em linha ou pode ser em pedras, e também essas pedras podem ser miçangas, que tiveram alguns desfiles que trouxeram as miçangas, que foi bem bonito, e sempre em formato de flores. Né? Teve alguns desfiles que trouxeram essas flores mais bordadas em linhas, muito interessante, muito bonito, mas teve aqueles que trouxeram já o glamour e o brilho com as pedrarias um pouco mais forte. O importante é vocês saberem que tiveram alguns desfiles com essas aplicações que deram o charme, a elegância e o diferencial aí das peças. E a última tendência do nosso vídeo são as aplicações de rendinhas. Muito presente no desfile da Fendi, essas rendinhas elas trouxeram assim um toque de delicadeza, de simplicidade, lembrando muito até uma época, né, em que a gente não tinha nada para fazer, entre aspas, e que a gente sentava para conversar e via a vida passar. Época das nossas avós, talvez das nossas mães, em que rendinhas eram sempre muito utilizadas em peças. Então as rendinhas foram a terceira tendência que eu observei de aplicações para vocês se inspirarem, e esse é o segundo vídeo com as tendências Primavera-Verão 2021 com as passarelas da Europa. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente vai voltar com esse tema mais para frente, mas com outras perspectivas, África, Ásia, o que é que tá rolando no mundo pra gente se inspirar também. Vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo, se inscreve no canal para isso e a gente se vê na próxima. Um beijo grande, amo vocês, até a próxima, tchau, tchau.